Gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé, para que possamos orar antes de iniciar. Aleluias. Coloca a mão no seu coração nesta noite. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, entramos em Tua presença e abrimos este culto para adorar o Teu santo nome. Senhor, nós estamos aqui para Te dar toda a honra, toda a glória e todo louvor. Estamos reunidos aqui para Te oferecer a nossa gratidão. Estamos reunidos para oferecer o nosso amor. Estamos aqui reunidos porque nós somos dependentes de Ti. Estamos aqui reunidos para, Senhor, estar em comunhão, em família, porque o Senhor nos criou para que possamos ser corpos, famílias, onde juntos entraremos no reino da glória e glorificaremos o Teu nome santo nas alturas. Aleluias. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Acreditamos em Deus Pai, acreditamos no Filho Jesus e acreditamos que o Espírito Santo está conosco. Espírito Santo continua conosco. Espírito Santo nos transforma. Espírito Santo nos toca. Espírito Santo fala conosco. Espírito Santo, Espírito Santo, que o Senhor possa agora estar conosco, nos dando, Senhor, direcionamento, sabedoria, entendimento, unção, restauração, restituição, cura. Senhor, nos cura, nos renova, para que possamos, Senhor, a cada dia andar de vitória em vitória, de glória em glória, até que o Senhor venha. Se você concorda, aplauda o santo nome do Senhor Jesus. Gostaria de convidar a igreja a se assentar e que comece agora a cantata de Natal, Menino Jesus. 2000 anos se inicia um plano que mudaria para sempre a vida do ser humano. Um menino nasceu e o filho nos foi dado. Há 2000 anos nasce o Natal, nasce o início da nossa redenção, e o seu nome é maravilhoso: Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nasce Deus, menino Deus, Emanuel, o Criador, habitando entre os homens. Um nascimento que dividiu a história, que nos mostrou o verdadeiro sentido da vida. Há 2000 anos nasce o menino Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus, o Senhor
e o anjo se afastou dela. Mas a notícia da gravidez de Maria se espalhou por todo aquele povoado, e Maria foi ter com José. Apesar de triste, José era um homem de bem e, não querendo difamar Maria, resolveu deixar secretamente. Porém, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em um sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas em receber Maria como tua esposa, pois conceberá nela vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho que se chamará Jesus, e ele salvará o seu povo de seus pecados. José fez como o anjo do Senhor havia lhe dito, e recebeu Maria em sua casa. Maria, o anjo me visitou em sonho, está tudo bem. Naqueles dias, Maria foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel.
uma estrela do céu brilhou. E essa estrela chamou a atenção de 3 reis magos, trazendo presente ao Senhor. E os 3 reis magos ofertaram a Deus o ouro, a prata, a mirra, e eles vieram presentear aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. E esse momento, igreja, é o momento de você ofertar ao Senhor Jesus também uma oferta de amor, aquela oferta especial. E se você está aqui nessa noite querendo ofertar também a Jesus, ao reino de Deus, levanta a tua mão e os diáconos estarão entregando o envelope para você colocar a sua melhor oferta ao nosso menino Jesus, ao nosso Senhor Jesus. Então vai separando o seu melhor dízimo, vai separando a sua melhor oferta, porque quando você entrega ao reino, quando você entrega a casa do Pai, você está presenteando também a Jesus, você está presenteando a Deus, você está agradecendo a Ele, a tudo que Ele faz, a tudo que Ele está fazendo, a tudo que Ele irá fazer. Esta oferta tem que ser de amor, porque só a oferta com alegria, somente a oferta com amor, somente a
Senhor possa retribuir, Senhor, duplamente mais. Receba, Senhor, essa adoração que nós fizemos também em oferta de amor ao Senhor Jesus. A nossa vida, Senhor, nós queremos agradecer. Estamos aqui para adorar a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E principalmente, Senhor, para, Senhor, engrandecer ao nosso menino Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Pedir para você tomar o seu assento por alguns minutos. Eu gostaria de chamar aqui à frente algumas pessoas, antes de podermos entrar na palavra. Gostaria de chamar aqui à frente o pastor David, a Luana, diaconisa Luana, nossa irmã Luciana, como que é o nome das crianças? Heloísa, não, da que está fazendo aniversário. A Heloísa, vem aqui também, daí depois a gente já vai. Vem cá, pode subirem aqui, ó, subam aqui. E qual que é a outra? A Fabi foi buscar. Anne, pode subir aqui. Aleluias. Glória a Deus. Pastora. Amém? Luciana. Meu Deus. Um monte de aniversariante esse mês, ó. Eu gostaria de pedir para que a igreja, ela estendesse as mãos aqui sobre essas vidas, para que possamos orar por eles, né, que completaram mais um ano de vida pela graça, pela misericórdia do nosso Senhor Deus. Então que você possa realmente, aquilo que você quer para você, desejar para eles, porque eu creio que vai voltar em dobro para você também, porque quando nós oramos, o céu se abre a favor daqueles que realmente amam ao Senhor Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença e oramos, Senhor Jesus, para que, não é você não, você não está fazendo aniversário hoje. Nós oramos, Senhor Jesus, para que o Senhor venha abençoar a vida do Teu Filho, Pai, com toda sorte de bênção, que o Senhor possa derramar da Tua graça, que o Senhor possa derramar da Tua unção, que o Senhor possa, Senhor Jesus, realizar os sonhos, os desejos, ó Deus, que nós como homem não podemos dar. Que o Senhor possa entrar, Senhor Jesus, com recursos, que o Senhor possa fazer, ó Deus, com que venham crescer diante da Tua presença, que possam, Senhor Jesus, sempre viver o sobrenatural daquilo que nós como homens não podemos dar. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha fazer, Pai, infinitamente mais aquilo que pensamos ou pedimos. Portanto, ó Deus, abençoamos essas vidas aqui, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? E antes de entrarmos na palavra, também gostaria de chamar aqui o Nelson, a Paloma, a Heloísa, a Eloá. Pode ficar aqui já. E gostaria de chamar os oficiais, os pastores, evangelistas, presbíteros, que venham nos ajudar a apresentar. Posso subir aqui? Uma noite abençoada, uma noite em que estamos aqui apresentando a cantata de Natal ao nascimento do nosso Senhor Jesus.
mas uma noite também especial, que estaremos apresentando essas duas crianças, a Heloísa e a Eloá, ao Senhor Jesus. Então eu gostaria que você ficasse em espírito de oração, intercedendo por essas vidas. Dani, vem cá, Dani, evangelista, vem. Glória a Deus. Depois eu te passo. Amém? Nelson, Paloma, vocês vieram até nós, ministros do Evangelho do Senhor, para que possamos apresentar as suas duas filhas diante do Senhor. A Bíblia diz que nós, como pais, nós precisamos ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para que eles venham crescer sem que se aparte deles a palavra de Deus, para que possam guardar em seus corações. A palavra do Senhor diz que as crianças, elas carregam em si os nossos ensinamentos. Só que o mais interessante de tudo isso é que nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele foi apresentado ao 8º dia também. A palavra do Senhor fala aqui em Lucas, no capítulo 2, que Simeão, ele recebeu uma promessa de Deus sobre a vida dele, que ele veria o Filho de Deus, aquele que viria tirar o pecado do mundo, para ele poder apresentar também. E ele tem aqui o cântico dele escrito, para que o menino Jesus, ele pudesse ser apresentado. E ele fala: agora os meus olhos, agora eu posso morrer, porque os meus olhos viu o Redentor de Israel. Ou seja, é um momento maravilhoso, um momento sublime, um momento onde no mundo espiritual há uma festa determinada perante Deus e os anjos, para que essas crianças sejam apresentadas. E nós estamos aqui perante a igreja, como ministros do Evangelho do Senhor, para poder apresentar a Heloísa e a Eloá. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, diante da Tua presença, eu apresento a Tua filha em Teu altar, que ela possa ser bênção aos seus pais, à sociedade e diante de todos aqueles que estiverem, Senhor Jesus, ao seu redor. Que ela possa crescer nos Teus caminhos, sem se resvalar os pés. Que ela possa, Senhor Jesus, viver sempre o sobrenatural daquilo que o Senhor tem estabelecido para a vida dela. Que ela possa, Senhor Jesus, ter, Pai, a determinação, a ousadia, a unção do céu sobre a vida dela. Nós apresentamos, Senhor Jesus, esta criança em Teu altar e pedimos, Pai, que ela venha ser bênção sobre a vida dos pais, sobre a vida, Senhor Jesus, dos Teus amigos e de todos aqueles que estiverem à sua volta. Portanto, Pai, estamos aqui apresentando ao Senhor para a louvor e adoração do Teu santo e poderoso nome. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Senhor Deus, nós entregamos, Senhor Jesus, esta criança diante do Seu altar e apresentamos ela diante do Senhor, para que o Senhor venha fazer com que ela seja bênção, que ela seja, Senhor Jesus, um testemunho vivo do Teu Evangelho, da Tua palavra, do Teu amor. Que ela venha ser, ó Deus, uma criança que cresça, fazendo a Tua obra de uma forma sobrenatural, trazendo, Senhor Jesus, alegria aos seus pais e a toda a sociedade, a todas as pessoas que estiverem à sua volta. Portanto, ó Pai, tome conta desta criança e que ela venha crescer sempre nos caminhos do Senhor, sem se resvalar os pés, nem para a direita e nem para a esquerda. Abençoe poderosamente, Pai, te daremos sempre a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Estender as mãos aqui também, orar pelos pais. Senhor Deus e eterno Pai, nós entregamos, Senhor Jesus, esta família em Tuas mãos e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha derramar da Tua graça, da Tua unção, dando sabedoria, capacitação e fazendo, ó Deus, o Teu nome ser glorificado. Ó Deus, nós abençoamos
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Isaías. Ô Gerson, fecha para mim esses dois microfones com fio, é o número 2 e o 4. Aleluias. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 7, e o versículo de número 14. E conforme você for encontrando, glorifica o nome do Senhor. Isaías capítulo 7, versículo de número 14. Aleluias. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Ele é digno de toda a honra, glória, louvor e toda a adoração. Isaías 7,14, está escrito assim a palavra do Senhor: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Parafraseando esse texto comigo, vá lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1, e o versículo de número 23. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo de número 23, a palavra do Senhor está escrita assim: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Feche sua Bíblia, coloque-a no teu assento e oremos. Senhor Deus e eterno Pai, eu te peço que o Senhor venha derramar da tua graça, da tua unção, e faça, Senhor Jesus, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ser estabelecida sobre as nossas vidas. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha levar a nossa mente cativa ao Senhorio de Cristo, e fazer não aquilo que queremos, mas sim aquilo que tu queres. Sê conosco, nos abençoe, e te daremos sempre a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento, glorificando ao Senhor. Amém? Falar de Jesus é algo maravilhoso, é algo lindo. É maravilhoso porque nós sabemos que Jesus ele veio para poder realmente tirar o pecado do mundo, tirar o pecado de nossas vidas, da nossa existência. Mas o que mais me alegra com tudo isso é saber que nós servimos a um Deus que, por amor à minha vida e por amor a você, Ele precisou esvaziar a sua forma divina. Lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, diz que Deus não usurpou o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou e veio aqui na terra se fazer homem, para poder sentir as mesmas coisas que eu e você sentimos. Por que que nós choramos? Por que que nós sofremos? Por que que nós temos fome? Por que que nós passamos por momentos de dificuldade, por angústia? E o interessante de tudo isso é que Jesus, Ele passou por tudo isso sem se preocupar com o dia de amanhã, porque Ele sabia que Ele traria a salvação para mim e para você.
Esse mês de dezembro é um mês onde todos nós comemoramos o Natal, onde muitas pessoas comemoram o nascimento de Jesus. É claro, é sabido de todos nós que Jesus, ele não nasceu exatamente no dia 25, porque lá em Israel, se nós olharmos o contexto histórico, nós vamos ver que Jesus nasceu para o final de setembro e começo de outubro. Por que isso? Porque era um momento de inverno. Só que nessa época de dezembro, do dia 25, já é verão em Israel. Não tem como Jesus ter nascido em dezembro, ou seja, ele nasceu no final de setembro para começo de outubro. Portanto, as pessoas elas tentam adivinhar uma data do nascimento de Jesus, mas cabe a nós realmente comemorar o nascimento desse ser, o nascimento desse Deus, o nascimento daquele que veio para poder mudar a história da humanidade, para poder mudar a minha vida e a sua vida. E quando eu vejo isso, eu alegro meu coração, porque eu sei que Ele entendeu o porquê que nós sofremos, o porquê que nós falhamos, o porquê que nós somos pessoas limitadas, porque nós nos limitamos diante de tantas situações que nos fazem realmente pessoas pequeninas e de pouca fé. Porque se nós tivéssemos uma fé realmente forte, uma fé realmente grandiosa, nós não sofreríamos da maneira que nós sofremos, porque nós descansaríamos em Deus, não andaríamos ansiosos por coisa alguma, porque nós estaríamos entregando a Deus todas as nossas petições, todas as nossas súplicas, porque é o que Deus quer de mim e de você, é que nós venhamos realmente acreditar que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. A minha maior alegria é saber que Ele entendeu realmente o verdadeiro plano que Ele mesmo estabeleceu no princípio de todas as coisas. E o que me alegra e que enche o meu coração realmente de esperança é porque Ele veio aqui para poder mudar a história da humanidade. A Bíblia diz que no livro de Isaías, até o capítulo de número 7, ao qual nós vimos, aqui Isaías ele profere vários ais, vários momentos de dor, mas no capítulo 6 em diante, Isaías ele tem um encontro com Jesus, um encontro com Deus. A Bíblia diz que ele está chorando, porque ele, como profeta, ele viu o sofrimento da humanidade, e ele viu que as pessoas não teriam como realmente viver algo bom da parte de Deus da maneira que estava. Então ele sabia que aquele sofrimento, que aquele lamento do povo não ia dar mais certo, porque aquele povo era limitado, e aquele povo só sabia realmente reclamar, aquele povo só sabia realmente apontar, aquele povo só sabia fazer coisas erradas, ao ponto de trazer tristeza ao coração de Deus. Só que naquele momento ele está sentado diante de Deus, orando, clamando, e os teus olhos espirituais são abertos, e ele pode contemplar os anjos do Senhor andando sobre o trono de Deus e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra há de proclamar a tua glória. Naquele momento, quando ele olha isso tudo, ele diz que um anjo pegou com uma tenaz, uma brasa viva, e tocou na sua boca. Por que isso? Porque ele se achava impuro de lábios, porque ele se achava uma pessoa que não podia falar do amor de Jesus, talvez como eu e você. Através dos pecados, dos erros e de todas as falhas que nós cometemos, nós nos achamos às vezes impuros para poder anunciar um verdadeiro evangelho, um evangelho que transforme, um evangelho que venha trazer conflito na nossa vida para que nós tenhamos mudança, e isso acaba fazendo com que nós venhamos retroceder e não viver o sobrenatural daquilo que Jesus ele preparou para ser vivido por mim e por você. Só que quando nós entendemos realmente o verdadeiro propósito e o verdadeiro plano de Deus nas nossas vidas, nós entendemos que tudo aquilo, naquele momento, naquele ato que teve aquele anjo de tocar nos lábios de Isaías, foi para que ele pudesse anunciar o Redentor, para que ele pudesse apontar aquele que viria trazer a paz para a humanidade, tirar o pecado do mundo. Porque no capítulo 7, no versículo 14 que nós lemos, ele diz: e a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e porás o nome dele de Emanuel. Ou seja, Emanuel, na semântica da palavra, nós vamos ver que é uma palavra que ela tem três divisões. Emanuel
El, ou seja, se nós transliterarmos para o português da maneira correta, nós vamos ver que é barro, homem, Deus, ou seja, Deus dentro do barro. E que barro é esse, pastor, que Deus ele vai entrar? A Bíblia diz, nós sabemos que lá no livro de Gênesis, a palavra do Senhor fala que Deus ele criou todas as coisas, mas no sexto dia, ele estava passeando pelo um rio, e ali ele viu um espelho do rio refletir nele, e ele disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E assim Deus formou o homem segundo a imagem e semelhança dele. Mas Deus precisou pegar uma substância daquilo que ele já havia criado, que era a terra, e por ter criado o homem da terra, ele soprou o fôlego de vida. Só que um dia o homem pecou, o homem errou, o homem comeu do fruto que não era para ser comido, e o pecado ele entrou na terra. E por isso às vezes nós vivemos uma vida completamente arruinada, porque nós estamos completamente longe da presença de Deus, e não vivemos aquilo que Deus quer que seja vivido por nós, porque o nosso momento é aquilo que nós queremos viver hoje, e esquecemos do amanhã, e esquecemos das consequências do pecado, do erro. E às vezes nós olhamos para Deus e falamos: Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me deixou aqui neste lugar? E Deus não culpa você por falar isso. Deus ele não fica bravo quando você fala que Ele te abandonou. Eu quero dizer para você, e eu quero aqui abrir um parênteses: Jesus ele não te abandonou em momento nenhum. Nós abandonamos ao Senhor Jesus, só que Ele não está triste com você por você achar que Ele abandonou, que você o abandonou. Sabe por quê? Porque um dia Jesus também ele olhou para o alto e viu Deus de costas para ele, e naquele momento, quando Deus estava de costas para Jesus, Jesus falou: Pai, tu me abandonastes, mas não foi porque o Pai o abandonou. Deus ele precisava virar as costas naquele momento de angústia, de agonia, na cruz do Calvário, porque senão ele ia tirar o homem, o Deus daquele lugar ali, daquela cruz, e mais uma vez o plano de Deus seria frustrado. Então ele precisou virar as costas. Mas não é isso que eu vim aqui falar para você esta noite, porque esta noite nós estamos aqui para poder nos alegrar com o nascimento daquele que tirou o pecado do mundo. Porque se nós olharmos para tudo isso, para as profecias de Isaías, nós vamos ver realmente que Isaías ele anunciou. O livro de Isaías é um livro de 66 capítulos, ou seja, os primeiros capítulos eles apontam a figura de Israel sendo corrigida, Israel sendo transformado, mas os 27 últimos capítulos mostram, ele fala sobre Cristo, sobre o Redentor, aquele que viria para poder tirar o pecado do mundo. E hoje nós vimos aqui um teatro maravilhoso, da maneira que Jesus nasceu. Jesus ele poderia vir como rei, Jesus ele poderia vir para poder mudar a situação de uma forma sobrenatural, mas a Bíblia diz que ele foi o mais humilde de todos os homens. Ele nasceu em um curral, ele nasceu em um lugar que não era para reis nascer, mas animais, uma manjedoura. E esse lugar onde Jesus nasceu foi para poder mostrar para mim e para você que a humildade dele transcende qualquer pensamento, transcende qualquer orgulho, qualquer posicionamento diferente daquilo que se diz a respeito de Deus. E tudo isso me traz realmente à tona que Jesus ele fez desta maneira para poder mostrar que o reino dele realmente não é aqui. O nosso reino não é aqui. Às vezes nós lutamos, às vezes nós brigamos pelas situações a qual nós estamos vivendo, mas nós acabamos esquecendo que Deus ele preparou algo novo a ser vivido para todo aquele que crê nele. Quando você e eu entendemos o verdadeiro propósito do menino Jesus nascer, foi para poder realmente fazer aquilo que o homem jamais conseguiria ter feito. Porque se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Deus levantou tantos homens para poder confabular e escrever uma história, para poder aproximar o homem de Deus, e o homem não aceitou. Só que Jesus, numa atitude divina, por um amor incondicional, a palavra dele diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que me alegra é que realmente Jesus ele veio para um propósito. Aí você pode falar para mim: e por que ele precisou nascer?
Por que ele precisou fazer isso? Porque não existia homem, e não existe homem forte o suficiente para poder aguentar aquilo que o diabo possa tramar contra as nossas vidas. Só que esta noite, o nosso Redentor, Ele está vivo, e Ele está no nosso meio. O nosso Redentor, Ele está olhando para você, e às vezes você fala assim: Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Mas esquece aquilo que Ele fez. Às vezes nós queremos realmente lutar contra as coisas que estão vindo sobre as nossas vidas, e acabamos esquecendo que existe um plano e um propósito de Deus, e esse propósito de Deus é para ser vivido por você. Fala assim, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu quero viver o teu propósito, porque propostas, fala, porque propostas não podem tirar o teu propósito. Ou seja, não deixe as propostas tirarem o propósito de Deus sobre a sua vida. Eu vejo Jesus crescendo, Ele nasce, Ele é apresentado, logo depois a Bíblia diz que aos 12 anos de idade Ele estava falando com pessoas sábias no templo. Depois Ele é batizado, é levado ao deserto, e Ele é tentado pelo diabo, aonde o diabo ele quer oferecer propostas para Jesus. E ele fala para Jesus: Senhor, pede para que essas pedras se tornem pães, para que sacie a sua fome. E Jesus olha para o diabo e fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que proceder da boca de Deus. Ou seja, o diabo ele vem com várias propostas. Naquele momento, quando Jesus estava para nascer, Ele ofereceu propostas para os reis, para que os reis viessem matar toda criança, homem, hebreia nascida. E por isso houve aquele tumulto, onde Maria e José precisaram sair da terra a qual eles estavam, para viver em uma outra localidade, esperar que Jesus crescesse, para que não fosse morto no momento que fossem fazer o censo, para contar as pessoas nascidas naquele momento, porque se descobrissem que Jesus havia nascido um homem hebreu, ele seria morto, ele seria morto naquele momento ali, porque não era para nascer nenhuma criança. Só que Deus, Ele confabulou uma história para poder trazer a salvação. Jesus, Ele não temeu aquilo que viria a acontecer lá na frente. Ele falou: eu vou deixar aqui a minha glória, eu vou deixar aqui a minha essência, mas eu vou lá para nascer de uma virgem, e através desse meu nascimento eu vou trazer a salvação para a humanidade. Jesus não se importou em ser igual a Deus, como nós sabemos lá que Paulo escreve. Ele deixou a sua coroa de glória, ele deixou o seu cinturão de ouro fino, ele deixou as suas vestes reais, e ele veio aqui para nascer de uma mulher, para nascer dentro do barro que ele mesmo formou, que ele mesmo criou, para poder mudar a minha história e a sua, para poder fazer com que nós pudéssemos ter acesso livre diante daquilo que ele mesmo estabeleceu. Porque no dia que Jesus ele morre e é ressurreto, é ressuscitado, a Bíblia diz lá no Salmo 24 que os anjos viram um ser reluzindo em glória chegar diante daqueles portais, e diante daqueles portais eles olharam e falaram: quem está vindo? E os anjos de dentro falaram: é o Rei da Glória, poderoso na batalha, general de guerra, o Filho de Deus, ele está chegando. Aí eles falaram: mas por que ele está fazendo aqui? Antigamente ninguém entrou, ninguém passou por esses portais, e o que ele está querendo fazer aqui? Aí os anjos gritaram do lado de fora: levantai, ó portais, as tuas cabeças, levantai, ó umbrais, porque entrará o Rei da Glória. E o Rei da Glória, ele entrou. Ele podia muito bem ter fechado aqueles portões, ele podia muito bem falado: eu venci, agora vocês também vão ter que passar por tudo isso e vencer também. Só que não, ele deixou aberto, ele deixou um presságio aberto para eu e você entrarmos quando nós quisermos. Por isso eu quero dizer para você: se o diabo ele tem tentado falar contra você, que você não presta, que o seu passado está sendo vivido hoje também por você,
Eu digo para você, é mentira do diabo. Sabe por quê? Porque Jesus ele deixou um acesso livre, e por isso que o diabo ele fica furioso com você, porque ele sabe que por pior que seja os nossos erros, as nossas falhas, nós somos perdoados a partir do momento que nós reconhecemos e nos prostramos diante do altar do Senhor e falamos: Jesus, me perdoa. Ele fala: filhinhos, eu te perdoo. É assim que nós precisamos entender, que por pior que seja a minha vida vivida, nos momentos de perturbação, nos momentos que eu estava afastado, nos momentos que eu estava vivendo no mundo, Jesus ele está te chamando para perto, para poder mostrar para você que Ele cuida de você a todo tempo. E se você está vivo aqui esta noite, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram em sua vida. E se eu fosse você, eu alegrava o teu coração, porque você é filho de Deus, co-herdeiro de Cristo, herdeiro da promessa. Então alegra o teu coração de uma vez por todas, porque o seu Deus vive. Ele veio aqui para poder ligar aquilo que estava desligado, porque um dia o homem comeu do fruto proibido e o pecado entrou, mas um dia também Jesus se esvaziou da sua forma divina e Ele religou a minha história e a sua diante do trono do Pai. E por isso nós estamos aqui, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, e se você crê no Senhor Jesus, alegra o teu coração de uma vez por todas e glorifica o teu santo nome. Não tem como dar errado. Foi um plano articulado pelo próprio Deus. Ele não foi movido por qualquer circunstância, ele foi movido por amor. E o amor de Deus não dá para ser entendido. O amor de Deus ele tem que ser aceito. O amor de Deus é um amor incondicional. É um amor que não dá para se trocar, não dá para se dar nada em troca. Ele ama a nós porque nós somos criatura sua. Ele mesmo diz lá em João que tudo foi criado por Ele, por intermédio dEle, e para Ele todas as coisas foram feitas. Não, você não entendeu. Porque se você tivesse entendido que você foi criado para Ele, você estava se alegrando, você estava com seus lábios abertos para poder exaltar ao nome daquele que vive pelos séculos dos séculos. Sabe por quê? Porque você foi criado para Ele, por intermédio dEle. Às vezes, você já parou para pensar, quando um homem e uma mulher, eles têm a relação sexual, o homem, ele libera quase 800 bilhões de espermatozoides em uma mulher. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado, olha para ela. Dos 800 bilhões, você conseguiu chegar no ovário da sua mãe e vencer. Não, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Imagina você numa corrida, numa guerra, 800 bilhões de pessoas do seu lado. Vamos confabular aqui essa história. Imagina 800 bilhões de pessoas do seu lado, e só você consegue atravessar a linha de chegada e vencer. Não é motivo para você estar alegre? Não é motivo para você exaltar o seu Deus? Não é motivo para você falar assim: realmente eu sou separado? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele que escolheu a cada um de nós. Você foi escolhido por Ele, você foi chamado. E às vezes nós fazemos corpo mole e deixamos de fazer aquilo que agrada ao coração de Deus por coisas pequenas. Só que não é isso que Jesus quer. Agora imagina comigo, se Jesus, sendo Deus, Ele olhou para a nossa vida, para a nossa história, para a situação a qual nós estávamos vivendo, transvestido de pecados, de erros, de falhas, e fazendo realmente corpo mole, falando assim: eu não vou lá na terra, porque se eu for lá naquela terra lá, eu vou morrer. Por quê? Por pessoas ingratas, porque o homem é ingrato. Se nós olharmos a Bíblia, nós vamos ver que o ser humano é muito ingrato. Tudo que o homem quer é estar em lugares altos, só que não aceita os vales, não aceitam as lutas. E a primeira dificuldade, a primeira coisa que nós fazemos é murmurar.
a primeira coisa que nós fazemos é virar as costas para Deus, e estamos errados, porque se Jesus olhasse para a nossa ingratidão, Ele já tinha fulminado a nossa existência faz tempo. Mas se eu e você estamos aqui vivos, é porque Ele é misericordioso. E existem pessoas que têm a convicção de onde querem chegar, e por terem a convicção de onde querem chegar e herdar a salvação, essas pessoas sabem que realmente há uma voz que está ecoando, uma voz que está realmente vindo para mudar a nossa existência, uma voz que eu escuto através de um versículo bíblico até hoje ecoando, porque as misericórdias do Senhor são as causas da minha vida e da sua vida não serem consumidas. Sabe por quê? Porque lá atrás, há quase 3 milhões de anos atrás, um homem ousado na sua fé falou assim: aviva, ó Senhor, a tua obra, e no decurso delas faze-a conhecida, e no meio da tua ira, Deus, lembra-te da tua misericórdia. Ou seja, quando Abacuque profetizou isso, ele falou: Senhor, o mundo lá na frente vai passar por problemas, por dificuldades, o amor de muitos estarão esfriando, pessoas vão murmurar, pessoas vão fazer coisas erradas, mas Senhor, tenha misericórdia daquele povo. E é aquilo que nós estamos vivendo hoje, porque ele continua depois lá no capítulo 3, ainda no versículo 16, 17, ele fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja fruto na videira, ainda que os animais dos campos sejam arrebatados, ainda que não haja mantimento no campo, todavia eu exultarei e alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe por que eu me alegro com tudo isso? Que Jesus, Ele falou: eu sei o sofrimento que eu vou passar, eu sei os problemas que virão sobre a minha vida, mas eu vou vencer. Ele se autodeterminou vencedor. Ele podia muito bem falar: eu vou ir lá, eu vou destruir aquele povo, porque aquele povo está completamente errado, aquele povo está fazendo coisas ruins, então eu vou destruir. Mas ele falou assim: não, eu vou até lá, eu vou mudar a história, e eu vou trazer a salvação para que eles possam viver o sobrenatural daquilo que foi estabelecido para ser vivido por eles. Eu quero dizer para você: ei, Deus, Ele tem cuidado de você a todo momento, a todo tempo. Ele não desiste de você. Você pode cair, você pode cambalear aqui, mas a palavra do Senhor diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E ainda que você tenha caído por 7 vezes, a palavra do Senhor diz que Ele vai te colocar de todas em pé novamente, e você vai viver as promessas que Ele preparou para ser vividas por você. Não tem como você não viver o plano de Deus. Pastor, mas como eu vou viver o plano de Deus? Você já está vivendo. Porque a partir do momento que Jesus nasceu, a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, Ele ligou. É como uma ponte. Às vezes, para nós atravessarmos para um outro lado de um rio, é necessário nós passarmos por uma ponte. Só que se a ponte estiver quebrada, nós não conseguiremos passar por ela. É necessário arrumar primeiro a ponte para que nós possamos passar, para que nós possamos atravessar. Não tem como. Só que quando realmente ela está pronta, você consegue passar por ela. E assim estava. Havia um grande abismo que nos separavam de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros. Só que naquele momento, quando Jesus ele nasceu, Ele veio religando todas as coisas. Ele veio fazendo uma plataforma elevada para poder ligar eu, você e todos aqueles que você conhece diante do trono do Pai. Aí fica uma pergunta: mas pastor, aquele pecador, aquela pessoa que estava errada, ela pode ter a reconciliação com Deus? Eu quero dizer, claro que pode. Às vezes nós nos limitamos e limitamos Deus, e nós não podemos limitar a Deus. Deus é a essência dele, é o amor. O amor dele está derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida esta noite. O amor dele está dizendo: eu vou nascer diante de um povo ruim, diante de um povo mau, diante de um povo de dura cerviz,
diante de um povo que vai me humilhar, diante de um povo que vai fazer coisas que entristeçam o meu coração, mas diante de uma família que vai ser reconciliada, que vai ser religada e que vai conseguir viver o sobrenatural daquilo que eu tenho preparado para ser vivido por aqueles que realmente me amam. Eu quero dizer para você, esta noite você não está aqui à toa, você está aqui porque Jesus ele te ama, porque Jesus ele te chamou para poder mudar a sua história. Não tem como dar errado o plano de Deus. O menino Jesus, quando ele nasce com um propósito. Ele sabia que ele viria para morrer, para passar por grande dificuldade, e se ele recusasse isso, eu e você estaríamos perdidos hoje. Mas por ele não recusar, mas ele aceitar o plano de Deus, naquele momento, a humanidade, ou seja, eu e você, estamos aqui reconciliados com Deus, estamos aqui lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O plano não deu errado. As pessoas podem falar, mas Jesus morreu. Os judeus falam, cadê o reino que não foi estabelecido? Mas eu quero dizer para você, o reino dele não é nesta terra, o reino dele está nos céus, e ele está aguardando os teus filhos. Se somente duas pessoas hoje subissem aqui, se Jesus tocasse a trombeta, uma era eu, quem é a outra? Jesus, ele está te chamando. Quanto mais próximo, quanto mais você se relacionar com ele, mais você vai viver a essência do amor dele sobre a tua vida. É tão bonito, a gente estava aqui desde ontem, aqui, o pessoal ensaiando, e a gente vendo a criancinha entrar, aí você começa a imaginar como foi aquele momento. Imagina comigo se um anjo viesse aqui hoje e falasse com você, ei, hoje você conceberá, você que é mulher, e darás à luz a um filho, e ele será filho do Altíssimo, e o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Não, você não entendeu. Deus está conosco aqui nesse momento. Deus ele está aqui. Imagina se ele chegasse para você e falasse isso, como ficaria o teu coração? Você sabendo de toda a história. Só que não precisa novamente ele fazer aquilo que ele já fez. Ele pagou um alto preço lá atrás para que hoje nós pudéssemos ter a salvação, para que hoje nós pudéssemos ser livres do pecado, da escravidão e daquilo que o inimigo ele tem tramado contra as nossas vidas. E por isso, esta noite ele está aqui, te chamando, para que você realmente venha viver a essência de um amor verdadeiro, a essência de uma adoração completamente diferenciada. Jesus ele te quer. Você quer a Jesus? Vou perguntar de novo, Jesus ele quer você. E você? Você quer a Jesus? Então renuncie. Renuncie às coisas que te afastam. Renuncie o pecado, o erro. Renuncie a vida a qual você mesmo está vivendo, que nós vivemos. Porque hoje em dia as coisas são muito fáceis, e nós nos prendemos diante de tantas coisas e esquecemos de nos relacionar com Deus. Esquecemos às vezes de ler a sua palavra. Esquecemos às vezes de dobrar o nosso joelho e falar, Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pelo alimento, obrigado pela roupa, obrigado por ter uma casa, obrigado Deus. Esquecemos, porque vivemos uma vida correndo, vivemos uma vida realmente de falhas, e nós precisamos mudar isso. Nós precisamos entender que existe um plano separado para mim e você vivemos. O que nós precisamos realmente é enxergar aquilo que Jesus ele começou a fazer na cruz do Calvário, no seu nascimento, aquilo que ele fez no decorrer da sua existência, aquilo que ele fez no momento da cruz e aquilo que ele está fazendo hoje para mim e para você. Ele está te chamando para perto. Às vezes nós nos escondemos, falamos, Deus, eu não quero estar, Deus, me esconda. Às vezes nós pegamos aquele salmo que diz, né? E eu estou escondido à sombra do onipotente Deus, no esconderijo do Altíssimo, e ali a gente fica mesmo, escondido. Sabe por quê? Porque às vezes nós temos vergonha, às vezes nós sofremos tantas coisas no decorrer da nossa caminhada cristã,
que ficamos escondidos mesmo ao esconderijo do Altíssimo e falamos: tá bom ficar escondido aqui, porque eu vou ser salvo, a salvação já está comigo, eu estou vivendo uma vida de santidade, beleza, vai ser salvo. Só que, e as promessas? Como serão vividas? Se você não sair para lutar, para realmente conquistar. Ei, Jesus não te criou para ser um derrotado, uma derrotada. Jesus, Ele te criou para você ser um vencedor, e a palavra me garante isso, que eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus me garante que eu tudo posso naquele que me fortalece, e por isso eu preciso lutar. Mas se eu fechar, se eu cruzar os meus braços, se eu abaixar a guarda, eu vou falar: Deus, estou fraco e eu não vou conseguir viver. Imagina comigo se Deus, Ele olhasse naquele momento, quando Ele olha para a terra e Ele fala: Pai, e agora? Quem nós enviaremos? Pai, nós já levantamos tantos homens, tantas pessoas, e ninguém conseguiu. E Jesus olhasse num flash o futuro daquilo que Ele iria passar, a humilhação, os açoites, com uma arma chamada Zorag, com limalhas de aço na ponta, osso de carneiro quebrado, bolotas de ferro para fazer hematomas, e 2 carrascos desferindo golpes em suas costas, para ele amarrado em um madeiro, 462 cortes. Aí na noite vem uma pessoa para colocá-lo numa cela e colocam nas suas costas uma capa, tentando ajudar. Só que durante a noite o sangue ele gruda na capa, seca, as feridas tampam, param de sangrar. Só que no outro dia, pela manhã, quando Jesus é para ser crucificado, um homem pega naquela capa e puxa de uma vez só, e os 462 cortes, eles são expostos novamente, o sangue começa a burlar novamente, e o historiador Flávio Joséfos diz que até o mesmo pulmão de Jesus, por um corte muito grande, saía ofegante para o lado de fora. Ele começa a olhar as pessoas vindo sobre a cabeça dele, colocando uma coroa, falando: tu não és o rei, pegando um pedaço de cana e batendo, e espinhos de 10 centímetros entrando no seu rosto. Ele vê a sua mão sendo crucificada, encravada no madeiro, a outra esticada, os seus pés, e depois ele é jogado num buraco, e o corpo dele pende para frente, ele não tem forças, porque ele passou uma noite inteira sem comer, sem beber, ele estava fraco, fragilizado, e ele arruma força onde não tem, e quando ele encosta novamente na cruz, a madeira não era aparelhada, era cheia de farpas, e aquelas farpas entraram nos cortes, fazendo mais machucado em Jesus. E ao seu lado 2 ladrões, um blasfema, olha para Jesus e fala: tu não és rei? Então desce aí da cruz e tira-nos também. Aí o outro olha: ei, eu sei que tu és rei, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Aí Jesus olha para ele e fala assim: filho, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele olhou tudo isso, ele podia desistir, ele podia falar: pai, eu não vou nascer, eu não vou ser o Deus com os homens, não vou nascer para poder viver dentro de um barro, dentro de uma carne. Não, eu não vou, porque eu vou sofrer danos, eu vou sofrer humilhações, e eu não quero. Só que naquele momento Jesus ele olha e fala assim: mas se eu não fizer, não vai ter quem faça. Se eu não for lá e morrer por eles, a salvação não virá, o perdão dos pecados não serão derramados, porque o povo é falho, e nós sabemos disso. Quem aqui não pecou essa semana? Levanta a mão. Todos nós pecamos, e se fosse ao pé da letra, estávamos aqui totalmente destruídos. Só que Jesus, com o teu amor incondicional, Ele nos religou diante do Pai, e quando nós chegamos e reconhecemos os nossos pecados, os nossos erros, e falamos: Senhor, perdoa-me, Ele diz: eu te perdoo, filho. Ele te pega pelas tuas mãos, Ele estende a mão dele e fala: levanta-te, para de chorar, e vai à frente, tem um alvo a ser alcançado, busque. E você precisa buscar, você precisa entender que o nascimento de Jesus não foi em vão,
Ele nasceu para poder mudar a minha história e a sua. E se nós estamos aqui esta noite é porque Ele venceu, porque Ele conseguiu, e Ele está nos dando esta oportunidade para que nós também sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso eu preciso alegrar que o nascimento de Jesus não é qualquer coisa. Pode não ser a data a qual nós comemoramos, dia 25 de dezembro, mas foi um nascimento para poder trazer para mim e para você a alegria que nós não teríamos se Ele não tivesse nascido para poder tirar o pecado desse mundo. Só que hoje eu e você sabemos que Ele nasceu, Ele tirou o pecado do mundo e nós fomos redimidos diante do Pai, porque você é filho do Altíssimo também, você é filho do Deus vivo, daquele que tem toda a promessa estabelecida para ser vivido por você. Então alegra o teu coração de uma vez por todas. Se o inimigo ele tem tentado falar para você que você não presta, que as coisas não vão dar certo na sua vida, eu quero dizer, já caiu por terra esta noite, porque o seu Deus ele vive pelos séculos dos séculos. O seu Deus está presente no nosso meio, o seu Deus está olhando para você e está te conduzindo para que você possa viver cada promessa que Ele mesmo preparou. A Bíblia tem 32.210 promessas, uma delas é para você. Receba essas promessas, fala assim: eu quero, Deus. Fala: eu quero viver as tuas promessas, Deus. E só vive promessa aquele que crê. Quem crê aqui? Vou perguntar aqui, ó, o que o salmista vai falar para você. Quem tem sonho aqui? Quem tem sonho aqui? Tem gente que não tem sonho. Eu não estou falando sonho de você dormir e sonhar, estou falando sonho a se realizar. Quem tem aqui? Salmo 118, 17 diz: não morrerás, mas viverás e contarás as minhas obras que eu cumprirei na vida de vocês. Sabe o que Deus está dizendo para você? Se você tem sonho que ainda não foi realizado, você não morre, porque a minha obra vai se cumprir na sua vida. E por isso eu tenho que ter esse meu relacionamento com Deus próximo dEle. Não dá para eu ter um relacionamento de longe. Eu tenho que me aproximar dEle, eu tenho que estar perto dEle, porque quando eu estou perto dEle, Ele me conduz a viver o meu milagre, Ele me conduz a viver a minha promessa. Você só vai viver se você estiver perto, porque se você viver uma vida de longe, você não consegue viver as promessas de Deus na sua vida. Mas a partir do momento que você está próximo dEle, Ele te conduz para que você possa viver o sobrenatural. Por isso que Ele fala: ainda que passares pelo vale de sombra e da morte, não temas, porque eu sou contigo, eu passarei com você. Às vezes nós somos levados a vales e nós não entendemos, só que naquele vale, Jesus ele quer te forjar, Jesus ele quer te fortalecer. Sabe por quê? Porque você vai passar por esse vale, mas lá na frente você vai cantar o hino da vitória, e você vai dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. Todas as vezes que nós obtemos uma vitória, nós glorificamos ao Senhor, sim ou não? Vou perguntar de novo: todas as vezes que nós temos uma vitória, nós nos alegramos, sim ou não? É claro que nós nos alegramos, só que nem sempre você vai conseguir a vitória da noite para o dia. Você vai precisar lutar por ela, você vai precisar realmente travar uma luta, e essa luta travada vai fazer com que você venha viver, sabe, o sobrenatural. Sabe por quê? Porque você não está sozinho, Deus está com você. Deuteronômio 29 diz que as coisas, Deus revela coisas aos homens, mas aos seus escolhidos Ele deixa oculta nos céus. Sabe por quê? Porque Ele tem coisas grandes reservadas para aqueles que amam ao Senhor. E às vezes nós não entendemos, e por isso nós queremos viver as coisas imediatistas, as coisas de hoje, as coisas pequenas. Só que Deus tem coisas grandes para o seu povo, para ser vivido, e nós não entendemos o propósito de Deus na nossa vida, e vivemos com as migalhas que caem da mesa. Aí está errado. Vamos viver a inversão de valores, porque se nós somos filhos de Deus, nós viveremos as promessas que Deus tem preparado para ser vivido por nós. Às vezes nós temos as sementes, às vezes nós temos aquilo que Deus deu nas nossas mãos, os nossos sonhos, só que nós guardamos no bolso, e Deus está falando para você: plante, porque se você plantar,
plantar, vai nascer, vai germinar, vai se tornar uma árvore frutífera e você vai desfrutar da promessa. Só que você fala: mas o solo, Deus, o solo não é bom para plantar, olha quantos entulhos, olha o solo queimado, não tem como eu plantar semente aí porque não vai nascer nada. Só que Deus está falando para você: tira os entulhos, tira a terra queimada, jogue a semente, porque vai nascer. Quando você tem obediência na palavra de Deus, você planta a semente ali, chorando em cima da semente, mas você pode ter a certeza que depois você volta para colher com grande alegria os feixes daquilo que você plantou. Sabe por quê? Porque o menino Jesus, ele nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Deus vivo está aqui no nosso meio. Oh, recabaçueca mandarabá. Oh, aleluias. Ah, Espírito Santo, enche a tua igreja, Espírito Santo. Faça, Senhor Jesus, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ser estabelecida sobre o meio deste povo, sobre o meio daqueles que buscam a tua face. Deus, nós queremos esse contato. Deus, nós queremos ser transformados, nós queremos viver o sobrenatural, nós queremos conquistar aquilo que nós como homens sozinhos não conseguiríamos, mas contigo eu sei que eu tudo posso, e eu vou viver o meu milagre. E se você crê nisso, se você ama ao seu Deus, ao seu Jesus, que nasceu, que morreu, mas que vive pelos séculos dos séculos, se levante, se glorificando ao Senhor, exaltando ao seu nome e dizendo: o Senhor é bom. Aleluias. Ei, eu quero dizer para você algo. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei qual o seu comportamento daqui para frente, mas eu tenho a certeza que se você realmente se lançar aos pés do Senhor, Ele muda a tua história. Você pode ter entrado aqui triste, decepcionado, angustiado, deprimido. Você pode ter entrado aqui com várias perdas em várias áreas de sua vida, mas Jesus, Ele está esperando apenas uma atitude sua. E essa atitude que você vai ter esta noite vai fazer com que o sobrenatural venha acontecer, porque o amor dele foi derramado sobre a minha vida e a sua vida. O amor dele é um amor que veio para poder realmente fazer a diferença. E você só vai conseguir vencer se você se posicionar agora. E eu convido você a não perder mais tempo. Eu convido você agora a clamar. Eu convido você agora a fechar os teus olhos, colocar a mão no seu coração e dizer ao seu Deus: obrigado. E dizer ao Senhor Jesus: muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado, Senhor, por ter olhado para essa terra toda depravada por erros, por falhas, e ter me amado ao ponto de morrer por mim, para que eu pudesse viver a salvação. E se você entender a mensagem de Jesus, a mensagem daquilo que Jesus ele elaborou, você sai daqui completamente diferenciado. Se você estava enfermo, você sai curado. Se você estava triste, você vai sair daqui alegre. Se você estava perdido, você vai se reencontrar. Sabe por quê? Porque o Deus conosco, Emmanuel, Ele se faz presente no nosso meio esta noite. Ele está aqui no nosso meio, e Ele te chama para perto, Ele te chama para você ter contato, Ele te chama para você ter um relacionamento, Ele te chama. Não hesite, não feche as possibilidades,
Porque se Deus ele está te dando esta oportunidade, pode ser a oportunidade única para você mudar a sua história, para você mudar a sua vida. O pessoal do louvor estará louvando. Eu não sei como você entrou, não sei se todos aqui são salvos, mas se tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus como seu único, suficiente Salvador esta noite, levante as tuas mãos aí onde você estiver. Se você quer que o menino Jesus, o Deus vivo, ele possa fazer parte da sua vida, levante a tua mão. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor e esta noite você quer voltar aos caminhos de Cristo, ei, eu quero te dizer, a hora é agora, não é amanhã. E eu te convido, enquanto o louvor estiver louvando, se você quer aceitar a Jesus como seu Salvador, que você possa sair aí do seu lugar e ter uma atitude de fé e vir aqui à frente, porque eu estarei orando por você. Senhor, oh, eu sou teu.
Eu gostaria de chamar para finalizar a nossa cantata as nossas crianças que se empenharam tanto. Pode entrar as crianças. E eu gostaria que a igreja aplaudisse a cada criança que se dedicou nos ensaios. Pode entrar. Por ajudar a presença dessas crianças a ensaiar roupas no sofá mesmo, amém? Aleluia, estão lindas. Quero também chamar aqui o pessoal do teatro no altar, a cada um deles, o narrador, o anjo, Maria, José, Isabel do teatro, os magos, ainda que não estejam com as roupas, não tem problema, pode vir aqui em cima, os magos, todo mundo do teatro. Gostaria de agradecer a igreja, pode aplaudir também o pessoal do teatro. Ao nosso menino Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada.
chamar aqui as meninas da dança que estão aí também. Fizeram meses de ensaio aqui. Gostaria de chamar as meninas da dança em cima do altar, que dançaram lindamente. O anjo também, vem anjo. Aleluia, você pode aplaudir também a presença delas. O nosso narrador está aí? Nosso narrador está lá em cima? Cadê o narrador? Vamos lá em fundo, aqui em cima do altar. Isso. Antes de nós entrarmos, cadê a Luciana? Luciana? Cadê Lu? Lu, tá escuro, tá gelado. Lu, pega a cesta lá, Lu. Traz lá, Lu. A nossa aniversariante está fazendo aniversário justamente no dia de hoje. A Lu já ganhou chocolate. Mas a Lu, com muito carinho, ela preparou uma cesta de Natal. Eu acho que não vendeu tudo, talvez um ou dois, já vendeu tudo. Aleluia. Quem não pagou, gente, paga, por favor. Ainda hoje, para que a gente possa abrir, ainda hoje, essa rifa aqui. Gostaria de agradecer também ao carinho da Lu, que preparou essa cesta. Vamos aplaudir o aniversariante de hoje. Quem não está devendo é uma casa, é aqui de casa, né? Tipo eu estou devendo, ainda não paguei. O pastor tem que pagar uma. Já está caro. Então você que é da casa, não precisa fazer igual eu. Oi? Gente, não precisa fazer igual eu se condenar, tá? Mas você que está aí e fala assim, eu não paguei. Procura a gente lá no mezanino e pode fazer no cartão mesmo, tá bom? O pagamento da sua rifa. Vamos lá, então, Lu? Vamos? Essa cesta de Natal vem pra Lu. Você que preparou, Lu? Lu, vem, você que preparou, minha filha, com toda a dedicação, junto com o esposo dela, o Thiago, que está lá trancado no aquário, para você não quebrar, não sei. Aleluia, vem, Lu. Que rufa os tambores. Cadê os tambores? Até amanhã. A pessoa que tirou foi o nome de Hacker. Nossa, que felicidade. Qual o nome da sua amiga? Thalita, você deu uma cesta. Vamos aplaudir, igreja. Olha aqui, Thalita, sua cesta já é. Thalita, você pagou de manhã, salve, senão eu ia pegar pra essa cesta. Amém? Quem está feliz? Então vai começar uma grande festa. O Natal está chegando, mas hoje